Minha diretoria, voltamos a trabalhar. Estamos esperando os campeonatos estaduais começarem, as coisas começarem a acontecer para que a gente pudesse ter assunto, mas realmente está muito difícil, né? Esse final de semana aqui, o Vasco jogando em 2 lugares, o Flamengo jogando em 2 lugares, o principal jogando um jogo que não vale nada. Cara, campeonato estadual é um negócio que precisa ser conversado, com todo o charme que as pessoas possam ter, ver nele, a paixão, o clássico. Cara, a gente precisa ter uma conversa entre modernidade, capitalismo, dinheiro no futebol e os campeonatos estaduais. Não dá para ficar achando que é normal você ter uma folha de pagamento de 10, 15 milhões de reais e jogar 3, 4 meses do seu ano para nada, para você jogar partidas absolutamente inexpressivas com time reserva. Mas enfim, voltamos. E voltamos com uma notícia que eu não vou te dizer que me surpreende, porque não me surpreende, mas CEO de empresa que analisará a arbitragem no Carioca diz sobre manipulação no Brasileirão. 99% convencidos. Ou seja, um francês que foi contratado aí pelo Campeonato Carioca por indicação do Testor para dar uma olhada no futebol brasileiro, para ver o que tem aqui no futebol brasileiro de errado, se tem manipulação, se não tem. Numa atitude do John Testor que inicialmente me pareceu um chororô, mas que levado adiante e se comprovando alguma coisa, ele passa a ter razão. Né? Então, se o John Testor tem essa convicção, que ótimo se ele conseguir descobrir alguma coisa e mostrar para nós de maneira que a gente possa interromper isso. Né? Óbvio que no futebol brasileiro, que aliás em tudo no Brasil, absolutamente tudo no Brasil, tem corrupção. Tudo. Não tem na padaria na sua esquina que não tenha corrupção, não tem na sua loja, não tem onde você frequenta, não tem na sua família alguém que não seja corrupto. Tudo no Brasil, em algum momento, tem corrupção. Então a gente não tem que imaginar que no futebol não tem. A gente tem que torcer para que isso sejam casos isolados de um jogador ou outro, um negócio ou outro, tal, porque, gente, mau caráter vai ter em tudo quanto é lugar. É o que eu acredito, tá? Eu não acredito que haja um esquema entre CBF e arbitragem e tal. Isso realmente é de matar o futebol no Brasil. Porém, quando aconteceu esse tipo de coisa na Itália, por exemplo, os anos seguintes do futebol italiano foram bem ruins. E até hoje o futebol italiano tenta se recuperar. Então isso pode significar uma quebra de investimento muito forte no futebol brasileiro, embora seja necessária. E aí você entra naquela sinuca de bica política, que é assim, eu, presidente de um clube, eu acabei de comprar um clube no Brasil, eu procuro uma empresa para fazer uma auditoria, para ver se tem alguma coisa errada aqui. E sei que, se essa auditoria encontrar, o investimento no futebol brasileiro nos próximos anos vai ser muito mais baixo. Porque, obviamente, empresas mais sérias, etc., não querem botar dinheiro onde você acaba de ver um esquema de corrupção. Eu senti na pele, e todos os envolvidos no futebol sentiram, depois de 2014, não só pelo 7-1, mas pelos problemas de corrupção na CBF. O futebol brasileiro ficou consideravelmente um ponto meio para se investir, não sei se eu quero me ligar a futebol nesse momento. E esse é um momento contrário, esse é um momento que estão comprando os clubes brasileiros, que os investimentos estão aparecendo, os patrocinadores estão aparecendo, as bets estão sustentando não só o futebol brasileiro, como estão sustentando o futebol no mundo inteiro e sustentando a mídia convencional do Brasil. Se você ligar hoje qualquer emissora de televisão, 60%, 70% das propagandas são de bets. Então não é de interesse nem da mídia, nem do futebol, nem meu, nem dos clubes, muito menos das bets, que isso seja interrompido ou colocado em xeque. E aí nós vamos para um dilema político filha da puta. Porque olha só, pode haver e deve haver manipulação em alguns casos, como nós já pegamos, inclusive, nesse ano passado aqui. De repente, aquela história toda sumiu. E toda vez que uma história de corrupção no Brasil some, alguém mandou parar. Toda vez. Nunca se vai até o final no Brasil. De repente para. Com certeza não pegaram todos. E aí você tem agora um ponto onde tem uma empresa que o John Testor ajudou a trazer, que vai fazer uma investigação em tese francesa fora disso, né? Não está envolvida com isso nem nada, e que muito provavelmente, segundo o próprio cara já informou, vai aparecer um problema ali de corrupção no futebol brasileiro. E ele não está falando de corrupção de venda de jogador não, tá, cara? Está falando de corrupção de manipulação de resultado, que é muito mais grave. Como é que você faz isso até o final, sendo que, o brasileiro é extremamente ignorante e tira o sofá da sala. Então o brasileiro primeiro ele vai criminalizar quem? O fato de existir a casa de aposta, que é uma burrice sem tamanho, mas é uma burrice absolutamente peculiar ao Brasil. Então o brasileiro vai falar, não, mas se não tivesse casa de aposta não tinha corrupção. Claro que tinha. As apostas esportivas acontecem através dos bicheiros, por exemplo, através de cadernetinhas há mais de 10, 15 anos no Brasil. Tá? Então, o que também pode não ser um acaso, que de repente os bicheiros voltaram a ser uma grande notícia no Brasil, na chegada das casas de apostas, porque afinal de contas nós estamos falando de dois concorrentes. Pode não ser um acaso, pode ser uma encomenda.
né? A gente sabe que a mídia é absolutamente capaz de ser encomendada por várias coisas. Nós estamos vendo no nosso dia a dia aqui o quanto a mídia tem que retribuir certas coisas no dia a dia. Olha que pica. Não é bom para a federação, não é bom para a CBF, não é bom para o campeonato, não é bom para o futebol, não é bom para o dirigente, não é bom para o clube, não é bom para a imprensa, que é quem deveria cobrar que isso fosse até o final, que as casas de aposta no Brasil sejam colocadas em xeque e que as pessoas fiquem com o pé atrás. Quem banca essa porra toda é a casa de aposta. E aí? Você acha que esse negócio vai até onde? Nós vamos descobrir agora o seguinte: se o Brasil tem algum interesse, e a gente sabe que não tem, de descobrir a verdade das coisas e punir as pessoas, ou se é muito mais importante politicamente que os fortes continuem fortes recebendo seus dinheiros e etc, e que nada aconteça. Olha que pica, meu irmão. Porque se você for atrás, você vai enfraquecer todo esse sistema, onde absolutamente ninguém vai sair ganhando. Se mostrar a verdade, todo mundo vai sair perdendo. Qual é a possibilidade dessa verdade aparecer? A mesma de recentemente, onde apareceram fase 1, 2, 3 e de repente acabou os jogadores envolvidos, né? Jogador que foi até vendido. Como é que você vende um jogador envolvido em corrupção? Enfim. Né? Mas isso aqui é o Brasil, não adianta a gente também querer fingir que, né? Não, no futebol brasileiro não vai ter. Claro que vai ter, claro que vai, é óbvio que vai ter. Como eu disse, tem em todos os lugares. O futebol vai ter também, vai ter no basquete, no polo, em todo lugar vai ter. Nós estamos falando de um país extremamente corrupto. A minha dúvida é: a gente vai até o fim disso? É interessante para o futebol brasileiro, de repente, ter uma queda brutal de receita, de investimentos e até de clubes de empresários que compraram seus clubes aqui, em virtude de um eventual resultado que aponte que o futebol brasileiro é mais corrupto do que a gente imagina. E esses caras todos deixem de investir aqui e o interesse do torcedor caia muito pelo futebol brasileiro, porque pro torcedor não vai vir um raciocínio lógico. O torcedor é apaixonado. Não vai vir para ele o seguinte: olha, veja, nós encontramos aqui indícios de que alguns jogadores, alguns árbitros possam estar envolvidos na manipulação de um resultado ou outro. Isso não vai aparecer para ele. Na cabeça do torcedor vai vir a enxurrada de manchetes midiáticas dizendo o seguinte: o futebol brasileiro foi corrompido. Se o seu time não foi campeão, ele foi roubado. E aí ele vai falar: não quero mais ver essa porra. Porra, gastei dinheiro, caralho, chorei, sofri, o caralho, meu time foi... E era armado? Não é armado, mas vai um ponto ou outro já vai levar o brasileiro a isso, até pelos extremos da política dos últimos anos. O brasileiro sabe que é tudo uma grande sacanagem, e portanto o brasileiro vai... Qualquer coisa que você contar pro brasileiro que tem sacanagem, ele já acha que é tudo sacanagem. Por quê? Porque ele tem razão, né? O histórico é esse. Então nós estamos diante aqui de uma coisa que parece uma noticiazinha, mas não é. Isso aqui pode ser uma bomba nuclear no futebol brasileiro, ou pode ser um dos momentos de maior racha entre todos os interessados em volta do futebol, porque todos eles estão ligados a isso. Inclusive eu recebo de casa de aposta. E aí?